Olá galera, sou Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje é sobre o dia 24 de abril de 2020, o dia de hoje. Esse 24 de abril ele tem o tamanho daquele 17 de maio de 2017. Aquele outro deu em nada. A gente teve que desver o deputado Rocha Loures carregando mala de propina para o presidente Temer. A gente teve que desouvir o senador Aécio Neves fazendo ali acordos ilegais com o Joesley Batista. Os dois concluíram seus mandatos tranquilamente. Michel Temer se aposentou quando saiu da presidência da República. O senador Aécio Neves se elegeu deputado federal e até então nada mais se falou sobre aqueles crimes que foram gravados, tudo muito bem encadeado, muito bem provado. Está tudo de boa para eles por enquanto. Hoje a bomba em Brasília ela explodiu não através de conversa gravada, mas através de um pronunciamento ao vivo de um ministro de Estado, coisa muito séria. O Sérgio Moro, demissionário, ele levou a público crimes muito graves cometidos por Jair Bolsonaro. Entre eles, a tentativa de forçar Sérgio Moro a aceitar a indicação de um diretor-geral da Polícia Federal que fosse um cara que passasse a Jair Bolsonaro informações sobre investigações que ele resolvesse tomar ciência. Por exemplo, investigações envolvendo a sua família no Rio de Janeiro. Isso aí foram palavras do ministro Moro. Isso é um escândalo tão grande, que a gente tem que abrir a boca para falar. E quando escreve, tem que escrever em letras maiúsculas. O Moro foi juiz federal por mais de 20 anos. Ele trabalhou em vários casos da Operação Lava Jato, ficou célebre por isso. E durante a Operação Lava Jato, ele trabalhou sob 3 presidentes, Lula, Dilma e depois Michel Temer. Nenhum deles, nas palavras do próprio Sérgio Moro, tentou interferir nas investigações. Nenhum ligou isso aí foi uma frase que ele usou, nenhum desses caras ligou para o superintendente da Polícia Federal em Curitiba para saber sobre as investigações que envolviam eles próprios. E vou além. Depois da redemocratização, nenhum presidente fez isso. Pelo menos não se soube. Que Zé Sarney, que Fernando Collor, que Fernando Henrique tenham feito interferências para saber o que a Polícia Federal andava fazendo. É uma coisa sagrada a Polícia Federal, as operações da Polícia Federal, nem o próprio ministro tem ou pode ter acesso ao que vai acontecer, porque o sigilo é fundamental para o sucesso. Com isso, o Sérgio Moro deixou claro que o Jair Bolsonaro quer controlar a Polícia Federal por interesses próprios. E que interesses que seriam esses? Isso ele não disse, mas a gente pode compreender tudo com um exercício de lógica e com o que está acontecendo. A Polícia Federal está prestes a concluir o inquérito das fake news. E a gente sabe que esse inquérito, isso é óbvio, e principalmente os jornalistas têm fontes que dizem que nos bastidores já se fala que esse inquérito das fake news vai respingar em vários gabinetes muito próximos do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive gente da família presidencial. É um termo também que a gente está tendo que aceitar no Brasil de hoje. Para encaixar uma outra peça, essa semana a Procuradoria-Geral da República encaminhou para a Polícia Federal solicitação de investigação daquelas manifestações que ocorreram no domingo, dia 19 de abril. Aquelas manifestações que pediam, as antidemocráticas, pediam AI-5, pediam fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, pediam implantação de uma ditadura. Aquelas manifestações que o Jair Bolsonaro participou lá em Brasília, participou ativamente, ele foi àquelas manifestações. Sem falar no risco do coronavírus, um presidente da República, um chefe do Executivo, participar de manifestações antidemocráticas. Então, mas o que a Polícia Federal está investigando é o seguinte, é fácil observar que essas manifestações foram muito bem organizadas. Se você observar as faixas que estavam lá, eram faixas mesmo padrão, parece que eram feitas pelo mesmo fornecedor. E essas investigações, elas podem chegar, e já estão direcionando, que o patrocínio dessas manifestações teria também a participação de gabinetes importantes, inclusive de deputados, que estariam ligados ao presidente da República ou aos filhos. E a gente sabe que capacidade para isso eles teriam. Os filhos do presidente já são investigados por esquemas de rachadinha no Rio de Janeiro, tanto o Flávio quanto o Carlos. E se essas duas investigações que a gente falou agora chegarem a eles, aí a água ultrapassa a linha do pescoço. Daí, possivelmente, vem o ato desesperado do Jair Bolsonaro em querer dominar a Polícia Federal, conforme palavras do seu ministro Sérgio Moro. Importante a gente lembrar que a Polícia Federal é órgão do Estado. Ela não pertence ao governo e nem ao governante, muito menos. A coisa vai mal, gente. Só há salvação se as instituições acordarem.
Será que a gente vai ter outro caso, Aécio Temer? Ou será que dessa vez a gente não vai aceitar o crime esfregado na nossa cara, hein? Bom, deixo vocês aí com essa pulga atrás da orelha e lembrando que papo de boteco não é conversa fiada.